Gente, deixa eu trazer um assunto muito importante, muito triste, que mostra o tamanho do desafio num Brasil em que se discute tanta coisa que não merecia discussão. Isso sim, é foco para entender como a pobreza avançou no país. Uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, PUC, a PUC do Rio Grande do Sul, mostra que quase 20 milhões de pessoas estão vivendo em condição de pobreza no país, o que é um recorde. Além disso, tem mais 5 milhões que estão vivendo abaixo da linha da extrema pobreza. É o maior número desde 2012, quando a pesquisa começou a ser feita nas regiões metropolitanas. Matheus Meirelles traz os detalhes para a gente. Esse número, Matheus, é de doer o coração. Bastante, né, Dani? Muito boa tarde a você, a todos que acompanham a CNN, o 360. Para a gente ter uma ideia, em 2021, nas grandes cidades, 19 milhões e 800 mil pessoas estavam ali na faixa da pobreza. Dados esses do Boletim Desigualdade nas Metrópoles, realizado pela PUC do Rio Grande do Sul, pelo Observatório das Metrópoles e também pelos observatórios da dívida social da América Latina. E essa alta na pobreza ela está diretamente ligada à queda na renda dos brasileiros. Em 2014, 2 anos após o início da série histórica, a renda média dos mais pobres estava em R$ 515. Em 2019, pouco antes do início da pandemia de Covid-19, essa renda média já estava em R$ 470. E no ano passado, essa mesma média de renda das pessoas mais pobres chegou a R$ 396, o pior índice da série histórica. E houve um salto, principalmente, entre 2020 e 2021, o período da pandemia de Covid-19. A gente tem que lembrar que em 2020 houve o auxílio emergencial de R$ 600 para 65 milhões de famílias, mas no ano seguinte, logo no primeiro trimestre, houve a interrupção desse projeto. Depois ele voltou com um valor menor e atingindo um volume menor de pessoas. Nesse período de 2020 a 2021, 3 milhões e 800 mil pessoas que vivem nas grandes metrópoles entraram na faixa da pobreza. E em São Paulo existe uma preocupação muito grande, já que mais de 1 milhão de pessoas estão abaixo da linha da extrema pobreza. Para este ano de 2022, a estimativa é de uma pequena retomada, considerando a queda nos índices de desemprego, mas ainda tímida e inconsistente no que diz respeito aos números anteriores à pandemia de Covid-19, que já eram baixos, considerando que a população mais pobre é a que mais sofre com todos esses problemas. Dani. Obrigada, meu caro, pelas informações. Eu vou trazer o Leandro Rezende. Leandro, a gente está com um assunto urgente que bateu aqui agora para a gente no CNN 360, mas é óbvio que nada mais urgente do que a fome avançando no Brasil. Então, eu quero te ouvir a respeito desse dado. Dani, primeiro que isso está perceptível na vida de qualquer pessoa que mora numa grande cidade, esse crescimento da pobreza. Basta circular pelo Rio, São Paulo, Porto Alegre, qualquer grande cidade do país, que é perceptível o crescimento do número de pessoas passando fome no nosso país, mas existem algumas desigualdades regionais importantes da gente pontuar. Fiz um recorte aqui para a gente poder ter essa noção. Como o Matheus Meirelles estava explicando para a gente, essa pesquisa registrou a evolução da população que está em situação de extrema pobreza, ou seja, para quem não tem ideia do quanto que a gente está falando, significa que são pessoas que vivem em casas cuja renda mensal é menor do que R$ 160 por mês. O número de pessoas que estão nessa situação é o dobro do que o que foi registrado 7 anos atrás. A gente teve períodos de estabilidade entre 2013 e 2015 e entre 2018 e 2020, mas houve de 2020 para 2021 um crescimento fora da curva desse número de pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. E aí vou trazer o recorte regional agora. As regiões metropolitanas que têm taxa de pobreza, de extrema pobreza mais alta são as de São Luís do Maranhão, João Pessoa, na Paraíba, Manaus, Salvador e Recife. São as que têm a maior quantidade de pessoas vivendo com menos de R$ 160 por mês. E as que têm taxa mais baixa, né, de populações em extrema pobreza são Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Cuiabá e também Florianópolis. Florianópolis é a cidade do país que tem o menor número de pessoas vivendo em extrema pobreza, deixando claro aí uma divisão regional bastante evidente entre as regiões Nordeste, Norte e o Sul do país. Dani.
Gente, obrigada, Leandro. Uma tragédia, de fato, o avanço da fome no Brasil, que a gente vai seguir documentando.